Olá amigos, bom dia, tudo bem? Eu venho aqui falar um pouco sobre a medida provisória 905 de 2019. Ela trouxe diversas alterações à legislação trabalhista, mas eu queria chamar a atenção em uma em especial, que é a que altera a jornada de trabalho dos bancários. A MP 905 de 2019, ela altera o artigo 224 da CLT. A redação do artigo 224 anterior dizia que a jornada de trabalho dos bancários limitava-se a 6 horas diárias, ressalvando o sábado, que não era dia de expediente bancário. Houve uma alteração na outra reforma trabalhista que já autorizou os bancos a trabalharem aos sábados. Peguem nos vídeos anteriores, eu até já comentei sobre esse assunto. Agora, a 905 de 2019 autoriza os bancários a trabalharem 8 horas diárias, excetuando os caixas. E aqui eu faço uma observação. A MP e os debates que se seguem à MP não explicam por que somente os caixas teriam direito a trabalhar 6 horas diárias. A explicação que a maioria da doutrina, que a maioria dos juristas estão colocando é que os caixas têm contato direto com a população. Isso causaria um estresse aos bancários. Particularmente, não concordo com isso, porque hoje a maioria das doenças psicológicas estão relacionados ao CNE dos bancos. Ou seja, se você pegar o nexo técnico epidemiológico ligado ao CNPJ dos bancos, você vai perceber que a maioria das doenças relacionadas à atividade ocupacional dos bancários está relacionada às doenças psicológicas. Por quê? Porque o gerente administrativo, gerente geral, aliás, hoje no banco todo mundo é gerente, tem gerente até dos caixas, sofrem grande pressão psicológica para cumprimento de metas. Isso é um fato que qualquer pessoa, ao colocar na internet, no Google, vai conseguir verificar que os bancários sofrem grave pressão psicológica para o cumprimento de metas, inclusive com reuniões muitas vezes ofensivas e degradantes. Fora isso, muitos bancários estão sujeitos a sequestros por conta da atividade ocupacional, principalmente os antigos, que hoje o banco denomina, dá outro nome, os chamados tesoureiros, aqueles que têm em tese a chave para abrir o cofre. Sofrem constantes sequestros. É uma violência psicológica muito intensa. Portanto, a jornada limitada às 6 horas serve inclusive para a garantia da integridade física do bancário. Por quê? Porque quanto mais tempo a agência aberta, mais risco de ocorrer um fato gravoso, como por exemplo um assalto ou um sequestro. Fora isso, a jornada de 6 horas possibilita com que o trabalhador não tenha, por exemplo, uma síndrome de Burnout, como nós já colocamos em vídeos anteriores. Entendo ser extremamente gravosa a condição de colocar um bancário e limitar somente aos caixas a condição da jornada de 6 horas. Hoje, um gerente de banco trabalha 18, 15, 20 horas por dia, porque ele precisa cumprir meta. E caso ele não cumpra a meta, muitas vezes é exposto ao ridículo na frente de seus colegas. Então,
a jornada de 6 horas, que já era limitada somente a alguns casos, gera um efeito para que o trabalhador possa se recuperar daquela jornada estafante. Por outro lado, devemos aí também entender que nós estamos num processo de grande mudança em relação às condições, à relação bancária. Hoje nós já temos diversos bancos virtuais, ou seja, muitas pessoas já não vão nem na agência mais. Portanto, essa limitação apenas para os caixas não surte efeito, bem como a liberação do trabalho dos bancos aos sábados não fez com que nenhum banco abrisse aos sábados. Isso é mais uma falácia, não vai surtir efeito. Dizem que as mudanças são feitas para gerar emprego. Mais uma vez aqui eu venho aqui e falo, outra falácia. Cada vez mais nós percebemos que os bancos estão demitindo, fechando agência. Por quê? Porque as pessoas estão caminhando para um mundo digital, em que não se faz mais necessário ir até o banco para fazer uma operação. Você pela internet resolve quase tudo. Portanto, meus amigos, essa jornada de 6 horas limitada apenas aos caixas vai dar diversas discussões na justiça. Vai ser mais uma mudança que vai ser judicializada por conta do artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Então, por que somente os caixas é que podem trabalhar 6 horas? Então, meus amigos, fiquem atentos que ainda teremos muita discussão, porque mais uma reforma feita sem consultar os especialistas e apenas para ajudar os nossos amigos banqueiros, porque durante muitos anos sempre houve discussão da 7ª e 8ª hora como hora extra. Agora eles passam uma medida provisória para, em tese, acabar com essa discussão. Não acredito que a discussão esteja acabada por conta de um preceito constitucional que diz que todos são iguais perante a lei. Portanto, nós não podemos ter na mesma empresa trabalhadores que fazem serviços semelhantes sendo tratados de forma desigual. Então fica aqui mais uma dica aí sobre a questão da mudança na legislação trabalhista por conta da MP 905 de 2019. Tá certo? Então tá aí mais uma dica. Mais uma vez, como eu sempre digo, o melhor ainda está por vir.